Olá, seja muito bem-vindo aqui aos grupos online do Celebrando Restauração e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema muito importante chamado rejeição. Muitas pessoas elas lutam com a rejeição. Elas passaram por situações reais em que elas foram rejeitadas. Pode ter sido um abandono, pode ter sido o falecimento de um dos pais, pode ter sido um divórcio, uma separação, algo que aconteceu de fato na vida delas, uma situação real que trouxe para elas esse sentimento de rejeição. Outras pessoas lutam com o sentimento de rejeição por algo que faltou na vida delas. Talvez um tanque de amor vazio, como a gente costuma colocar, algo que precisava ter sido preenchido e não foi preenchido. Isso fez com que ela se sentisse então de alguma forma rejeitada e nutrisse então esse sentimento de rejeição dentro da sua alma. Mas você sabe o que é rejeição? De acordo com o dicionário, rejeição significa expelir, lançar fora, rejeitar, recusar, negar, desaprovar. Rejeição, portanto, significa ser posto de lado, significa ser descartado e sem valor. A pessoa que que tem esse sentimento de rejeição dentro dela, ela faz com que a pessoa sinta-se colocada de lado nesse momento. É como se ela ouvisse uma voz, não que alguém tivesse dito isso para ela, mas é como se ela ouvisse uma voz dentro dela, dizendo: eu não quero você, você não serve, você não tem valor. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é justamente essa. Você, alguma vez na sua vida, já se sentiu rejeitado? O grande problema da rejeição são os resultados dela nas nossas vidas. Os sentimentos que vêm junto com a rejeição, como a rebelião, a ira, o perfeccionismo, esse sentimento que a pessoa tem de fazer tudo de maneira perfeitinha para que ela não seja rejeitada novamente, ou seja, ela seja aceita pelo desempenho que ela tem. E a lista é muito grande, resultados da rejeição. E chega uma hora que a pessoa não consegue mais lidar com isso. E chega um momento que ela vai ter que dar alguns passos em direção a lidar com esse sentimento de rejeição. E é sobre isso que a gente quer falar de maneira muito rápida. Como lidar com a rejeição. Primeiro passo para lidar com a rejeição: rejeite a rejeição. Parece uma coisa redundante e óbvia ao mesmo tempo, mas no momento em que você identificar que você está vivendo algum sentimento que vai fazer com que você não se relacione de maneira saudável com outra pessoa por causa do sentimento de rejeição, leve esse sentimento diretamente a Deus, ou seja, rejeite a rejeição. Coloque tudo nas mãos de Deus. Segundo passo, perdoe. Perdoe. Tem pessoas que ficam revivendo a todo momento, a todo instante, aquela situação que foi vivida lá atrás com relação à sua rejeição. Aquele momento em que aquela pessoa lhe tratou mal, aquele momento em que ela foi rejeitada, aquele momento em que o pai abandonou, aquele momento do divórcio, aquele momento da briga, aquele momento que já passou. E muitas vezes as pessoas ficam acorrentadas àquele momento. E eu quero te desafiar a experimentar paz através de uma atitude que Jesus mandou que fizéssemos. Perdoe e experimente paz através do perdão. Passo de número 3. Entenda o seu valor e identidade. Se tem alguém que sabe o que é rejeição, este alguém foi Jesus. Isaías 53 diz que ele foi desprezado, que as pessoas viraram o rosto para ele. Isso era uma profecia que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Aconteceu em toda a vida e ministério de Jesus. Jesus sabia o que era rejeitado e ele morreu na cruz para te dar uma identidade e um valor. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, vai dizer sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você para te dar uma identidade e um novo
valor de vida. Não importa o que as pessoas fizeram com você, Deus te dá uma nova identidade e o seu valor agora é medido pela cruz do Calvário e por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. A pergunta que eu queria deixar neste dia para a gente fazer no nosso grupo de partilha é a seguinte: qual desses 3 passos você entende que precisa praticar com relação à rejeição? Você precisa, nesse momento, rejeitar a rejeição? Nesse momento, talvez você precise perdoar alguém? Ou talvez você precise entender a sua identidade e o seu valor? Qual destes passos, nesse momento, fala mais com você e com o seu coração? Então, que Deus abençoe a sua vida. Você já sabe, se puder, deixa o seu like nesse vídeo aí e inscreva-se aqui no nosso canal. Até semana que vem e um forte abraço para você.